galerinha, eu tô de volta, eu sei, eu sumi, eu sempre prometo, já perdi a conta de quantas vezes eu falei que eu ia voltar de vez pro YouTube e aí do nada eu sumo de novo, eu sou que nem o mestre dos magos, ok? Então, eu acho que eu já falei isso, inclusive, meu Deus do céu, péssima criadora de conteúdo, gente, desculpa. Enfim, eu não vou mais prometer nada, entendeu? Quando eu sumir, eu vou sumir, quando aparecer, eu vou aparecer. E vocês ficam por aqui porque de vez em quando vocês aprendem uma coisinha ou outra comigo, né? Então é um benefício aí para vocês. Bom, o que importa é que eu estou aqui agora, no presente momento, e a gente vai falar sobre pintura de agulha novamente. Eu vou retomar um assunto que foi um dos primeiros vídeos do canal. Eu acho bem importante fazer de novo essa distinção, explicar para todo mundo o que é pintura de agulha, porque eu sei que muita gente confunde, mas esse vídeo vai ser mais completão, que eu também vou fazer um tutorial lá no final para vocês já saírem daqui sabendo exatamente qual que é a diferença de pintura de agulha para o ponto matiz, por exemplo, e como fazer de fato o preenchimento. Não se esquece, como eu tô de volta, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar o sininho. Se você é novo aqui, ignora tudo que eu disse, ok? Eu sou uma criadora de conteúdo maravilhosa, eu nunca sumo deste canal. Acredite em mim, estou falando a verdade. Ai. Enfim, comenta aqui o que você quer ver nos próximos vídeos, algum conteúdo, alguma coisa que você queira aprender, principalmente se for relacionado à pintura de agulha, né? E deixa seu joinha, compartilhe com outras bordadeiras para elas também ficarem sabendo. Bora lá! Bom, o que é a pintura de agulha então, né? Eu sei que muita gente, quando vê a pintura de agulha, até sabe que é pintura de agulha, mas não sabe dar uma definição exata para ela, né? É bem simples, a pintura de agulha é uma técnica do bordado livre que visa deixar o seu bordado parecendo uma pintura, né? Como o próprio nome já diz. Então não é um ponto específico, é uma técnica e dentro dessa técnica a gente pode usar uma série de pontos para chegar no resultado almejado. E quais pontos a gente pode usar então, né? Não tem limite, assim, claro que existem alguns pontos que a gente usa mais, outros que eu nunca vi ninguém usando dentro da técnica, mas não existe uma regrinha clara, né, de qual ponto pode usar, qual ponto não pode usar. O ponto principal que a gente usa é o ponto longo e o ponto curto, que vai ser o ponto de preenchimento mesmo, aquele que a gente usa em 99% do tempo, né? Quando você vê um pet bordado, 99% dele é o ponto longo e o ponto curto, ou seja, é o ponto de preenchimento, e é esse que eu vou fazer o tutorial no final do vídeo. Muita gente acaba vendo o preenchimento em ponto longo e ponto curto e chamando de pintura de agulha, né? Porque como é o que a gente mais usa, meio que não tem diferença entre um e outro, né? E eu acho que tá tudo bem, você não precisa falar super certinho, nossa, isso daqui é apenas ponto longo, ponto curto. Agora, isso daqui é pintura de agulha. No final das contas, acaba tudo sendo mais ou menos a mesma coisa, né? E o que importa é você gostar do bordado, ponto final. Agora, você pode usar outros pontos para trazer algum tipo de textura, algum tipo de degradê que você queira aplicar naquele bordado, né? Por exemplo, você tá bordando um tronco com um passarinho, tudo em pintura de agulha, você quer dar um ar um pouco mais realista para isso. E nesse tronco, você quer adicionar algum musgo, sabe? Esses verdinhos que ficam assim em volta do tronco. E para isso, você pode usar o nó francês em vários tons de verde para trazer essa sensação de musgo com um relevo, né? Com uma certa textura. Então você pode usar o nó francês dentro da pintura de agulha também. Você pode usar o ponto atrás para fazer algum contorno. Você pode usar o ponto partido, você pode usar o ponto haste, você pode usar o ponto atrás. Então todos esses pontos, eles te ajudam a chegar ali no resultado que você quer, né? Ajudam a dar aquela certa textura. Como você vai saber quais pontos usar e em qual hora usar? Não tem regra. Você quer uma certa textura naquele lugar específico, você pode aplicar o ponto que você quiser. Simples assim. Claro que na maior parte do tempo, como eu disse, né, o ponto principal é o ponto longo e o ponto curto, porque é ele que vai dar toda essa sensação de pintura mesmo, mas também tem esses pontos aí vizinhos, né, que você pode aplicar no seu bordado também. A pintura de agulha, ela pode ser puxada para o lado mais realista da coisa e também pode ser puxado para o lado mais opaco, digamos assim, né? Tudo depende das cores que você vai usar e da sua intenção com aquele bordado. Então, se você usar um degradê de cores, cores claras, cores médias, cores escuras, você vai acabar chegando num resultado mais próximo do realista, porque você vai estar ali colocando luz e sombra. Agora, se você não quiser dar luz e sombra
Por exemplo, você tá bordando um vestidinho de uma menina e esse bordado ele é infantil, então você não quer trazer um aspecto muito realista para ele. Beleza, você vai preencher o vestidinho da menina de uma cor só, com um azul só, por exemplo. E tá tudo bem, você vai continuar fazendo pintura de agulha, vai continuar usando o ponto longo, ponto curto, só que você só tá fazendo ali um preenchimento normal, digamos assim, né? Então não tem uma regra pro que você pode fazer ou não com a pintura de agulha. Tudo é pintura de agulha, mesmo que ela não for realista. Eu acho que muita gente confunde isso também, ou que acha que só pintura de agulha realista é o que vale, mas não é bem assim. Eu só faço pintura de agulha realista porque eu gosto muito de tudo relacionado a realismo, eu gosto de chegar o mais próximo possível, assim, de como aquilo é na vida real. Mas se você não for assim, se esse não for o seu estilo, não precisa, ok? Você pode fazer o ponto longo, ponto curto, sem adicionar aí grandes quantidades de cor. E qual que é a diferença da pintura de agulha pro ponto matiz? É bem fácil confundir eles dois porque eles têm a mesma vibe, assim, né? Os dois são pontos de preenchimento, os dois são feitos em camadas, então não é tudo de uma vez só. Os dois te permitem criar degradê, então você pode mudar 500 vezes de cor se você quiser. Inclusive, você pode não mudar de cor nenhuma vez, pode usar uma única cor, né? Mas a diferença entre eles vai ser justamente a textura que cada um vai trazer e o objetivo. Geralmente, o ponto matiz você não usa quando você quer usar uma pintura de agulha, porque os dois trazem texturas bem diferentes, né? Então, como você pode perceber, quase tudo no bordado se resume à textura. Não importa se é sobre pintura de agulha ou não, né? Não importa se você está usando só pontos básicos, por exemplo, você vai escolher esses pontos dependendo da textura que eles vão trazer para o seu bordado. E com a pintura de agulha e o ponto matiz é a mesma coisa, os dois têm texturas bem diferentes porque eles são feitos de formas diferentes, né? A pintura de agulha, ela fica mais fluida, digamos assim, né? Ela fica como uma coisa só, como se fosse realmente um tecido ali por cima do tecido que a gente borda. Já o ponto matiz, ele vai ter mais quebras. Vai dar para perceber mais as quebrinhas que existem entre um ponto e outro, entre uma camada e outra. Por quê? Porque no ponto matiz a gente entra bem no buraquinho do ponto anterior e na pintura de agulha a gente faz uma mescla entrando no meio do fio, né? Como se fosse um ponto partido. Calma, 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 se você não tá entendendo nada, eu vou fazer um tutorial desses dois pontos para você perceber a diferença entre o outro, beleza? Se você ficou com alguma dúvida até agora sobre o que é pintura de agulha, para que é usada, qual que é a diferença com ponto matiz, deixa aqui nos comentários que eu te respondo depois, beleza? Agora vamos pro tutorial então, para você perceber na prática como eles são bem diferentes, apesar de muita gente confundir. Uma das diferenças da pintura de agulha para o ponto matiz na prática já começa a ser percebido logo agora no risco. Eu vou preencher os dois quadradinhos com as mesmas cores, mesma quantidade de cor, tudo igual, só que, como você pode ver, o risco já está diferente, né? Então aqui na pintura de agulha, vou usar 3 cores e cada um desses quadradinhos é para uma das cores. Agora, mesmo eu usando 3 cores também no ponto matiz, eu separei em 5 aqui, olha só, essas divisões. Por quê? Porque o processo de fazer o ponto matiz é diferente de fazer a pintura de agulha, né? E como eu sei quantas partezinhas eu tenho que separar para fazer o ponto matiz bem bonitinho com as camadas certinhas? Tem um cálculozinho que eu cheguei a essa conclusão, né? Eu cheguei a esse cálculo, que é o seguinte: você vai sempre pegar a quantidade de cores que você quer fazer, que você quer colocar em determinada área. Aqui eu vou colocar 3, por exemplo, né? Então você pega o número 3, você faz vezes 2, fica 6, e diminui 1, fica 5. E aí você chega na quantidade de divisões que você precisa para fazer um ponto matiz bem bonitinho, porque você vai perceber a hora que a gente preencher que se tem uma partezinha a menos aqui, o degradê não fica tão bonito assim. Então é sempre assim, se você quiser usar 5 cores, por exemplo, você tem que fazer 5 vezes 2, que fica 10, menos 1 fica 9. Aí você tem que colocar 9 divisões aqui, certo? Tá vendo que essas divisões serão sempre em números ímpares, ok? Nunca vai ficar número par, não importa quantas cores você for colocar. Se você quiser colocar 11 cores, vai ser 11 vezes 2, que fica 22, menos 1, que fica 21, certo? E na pintura de agulha não tem segredo, é a quantidade de cores mesmo. Eu vou começar com a pintura de agulha
E ela pode ser feita, tanto o ponto matiz quanto a pintura de agulha podem ser feitos com quantas linhas você quiser, mas geralmente a pintura de agulha é feita com menos fios do que o ponto matiz, ok? Principalmente quando você faz bordado realista, na pintura de agulha você usa um único fio, por diversas vezes, né? Para não demorar muito, eu vou usar 2 fios, mas saiba que não existe uma regra. Então eu tô com 2 fios aqui na minha agulha, peguei a cor mais clarinha. Eu peguei, na verdade, um fio e dobrei ele no meio, né? Que ficou 2 fios. Quando eu digo que eu tô usando 2 fios, não importa se é um fio dobrado ao meio ou realmente 2 fiozinhos que eu juntei, ok? Isso quer dizer que tem 2 fios passando aqui na agulha. Como ele tá dobrado ao meio, eu vou fazer o nozinho invisível aqui para arrematar. E a primeira camada da pintura de agulha, a gente sempre vai ultrapassar um pouco essa linha aqui de divisão de cor, certo? Então nunca vai ser aqui em cima, eu vou ultrapassar um pouco, subir com o fio e voltar lá para a borda. E aí eu vou voltar aqui para baixo, sempre ultrapassando essa divisãozinha aí e ir lá para cima. A primeira camada inteira vai ser desse jeito, não tem segredo nenhum. Tá vendo que aqui embaixo eu não tô me importando muito se tá todo mundo retinho ou não, né? Lá em cima eu me importo justamente porque é a bordinha e ela tá reta, mas aqui embaixo eu não ligo tanto de ficar todo mundo exatamente da mesma altura. Posso colocar um fio mais pra baixo se eu quiser, que não tem problema. Um bem do ladinho do outro eu vou começar a preencher essa área, essa primeira partezinha aí. Agora eu vou passar para a segunda cor, fazendo aí um degradêzinho. 2 fios na agulha, vou fazer o nó invisível para arrematar. E agora, a partir da segunda camada, a gente vai começar a mesclar essas cores. Então eu vou sempre voltar para a camada anterior já bordada, aqui em cima, no caso, e venho aqui para baixo, ultrapassando também um pouquinho essa divisão de cor, aqui no meu risco. E agora eu vou sempre fazer um zigue-zague, né? Apelidado carinhosamente de zigue-zague por Isabella Brentan. O que é zigue-zague? É você diferenciar a altura dos pontos quando você for preencher aqui em cima. Olha, sempre que você estiver entrando na camada anterior, você vai colocar um ponto um pouco mais para cima e outro um pouco mais para baixo, fazendo este zigue-zague com as linhas, né? Com a altura das linhas. Por quê? Porque isso vai ajudar a formar um degradê bem fluido, senão fica apenas blocos de cor e aí não parece que tem realmente esse degradê acontecendo. Então, olha só, não precisa ter medo de fazer isso, tá bom? Você pode realmente colocar a agulha lá em cima se você quiser. Ó, e com o tempo você vai pegando mais o feeling de quando fica bom, né? Quando você tem que colocar uma agulha mais para cima e outra mais para baixo, quando que vai ficar melhor. E aqui embaixo é a mesma coisa que a gente já fez, ultrapassa um pouquinho o meu risco de mudança de cor e continua a vida. Olha só, tá vendo que cada hora eu coloco o pontinho em uma altura diferente, né? Não existe um parâmetro. Eu só vou fazendo esses dentinhos para conseguir criar o meu degradê. E agora eu vou para a última camada, pegando aqui a cor mais escura. Eu tô usando o 875, 877 e 879 da Anchor, mas você pode usar qualquer cor que você tiver aí, só para treinar mesmo. Aqui a gente vai continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Embaixo eu vou parar bem na bordinha, porque acabou o meu risco, né?
Mas aqui em cima, olha, sempre voltando aqui para a camada já bordada e fazendo essa diferenciação aí na altura em que os pontos entram. E eu vou fazer isso na camada inteira até chegar lá no final. Quando eu volto com a minha agulha aqui nos pontinhos, né, na parte que já tá bordada, na área já preenchida, eu tento ao máximo sempre furar a linha que tá aqui em cima, ok? Se você não conseguir furar, pode colocar entre dois pontinhos, mas quando você fura essa linha, os buraquinhos que formam durante o preenchimento diminuem, ok? Então é bem legal você tentar furar, realmente furar, olha só, como se fosse um ponto partido mesmo, sabe? Que você vem aqui e fura a linha, não é entre dois fios, é realmente furar a linha. Ó, igual eu fiz aqui agora, furei a linha. Por isso que para fazer pintura de agulha, você precisa, dependendo, claro, da quantidade de fios, né? Mas você precisa sempre pegar a menor agulha possível, a mais fininha possível. Se você está usando um fio, é legal pegar a agulha número 12 ou número 9 de costura, porque são as mais fininhas. Um fio ou dois fios, eu estou usando 2 fios agora e estou usando uma agulha número 12 de costura. Ó, essa é a textura da pintura de agulha com 2 fios. E agora eu vou fazer o ponto matiz. Geralmente no ponto matiz a gente usa mais fios, né? A gente usa aí uns 4 até 6 fios, né? De 3 a 6 fios, geralmente. Por quê? Porque ele tem uma proposta diferente da pintura de agulha, né? A pegada dele é mais para parecer que existem uns tijolinhos, digamos assim, de cor, né? E a pintura de agulha não, a pintura de agulha é mais para deixar bem fluido mesmo, como se fosse feito com tinta ou com lápis. Vou continuar usando 2 fios para fazer o ponto matiz, só para a gente ver a diferença de textura que dá usando a mesma quantidade de fio e as mesmas cores. Qual que é a diferença do ponto matiz? Agora a gente vai vir bem em cima das risquinhas, então nunca vai ultrapassar um pouco, igual a gente fazia na pintura de agulha. Olha, então eu começo aqui bem em cima da primeira marquinha e vou até lá em cima. Já vou arrematar aqui atrás. E agora eu vou vir na segunda marquinha, olha só, bem rente, bem do ladinho aqui do primeiro ponto que eu fiz, só que eu vou avançar até a segunda marquinha e voltar ali para a borda. Primeira marquinha, volta para a borda. Segunda marquinha, volta para a borda. E assim vai ser a primeira camada inteira. Olha só, lembra que eu falei aqui na pintura de agulha que a gente tem que formar esses dentinhos, né, entre aspas, que a gente tem que ir diferenciando a altura dos pontos para formar esse degradê fluido. Aqui no ponto matiz, esses dentinhos são bem mais aparentes porque eles ficam todos certinhos, ó, todos na mesma altura exata, né? Então os dentinhos pequenininhos todos na mesma altura, os dentinhos maiores também todos na mesma altura. Vou fazer aqui um nozinho invisível. A partir da segunda camada, eu vou entrar exatamente aqui no pontinho que eu fiz, do pontinho de cima, né? Ó, então eu já não vou mais entrar dentro fazendo isso daqui, não vou mais partir a linha no meio, não vou mais entrar aqui no meio do preenchimento, eu vou realmente entrar no pontinho, no buraquinho do ponto de cima. E agora eu vou começar a contar sempre 2 pedacinhos, 2 partezinhas para eu fazer esses dentinhos. Então, esse primeiro aqui que eu fiz, olha só, vou contar 1, que é esse próximo aqui, e 2 que vem até aqui embaixo, certo? Daí eu venho aqui pro lado, bem no buraquinho
do ponto de cima e conto 2 partezinhas também, ó. 1, 2. Venho aqui embaixo. Volto ali pra cima, bem exatamente no mesmo buraquinho e conto 2. Olha só, vai continuar fazendo esses dentinhos. E a gente vai continuar avançando esse preenchimento. Fica bem certinho. Tá percebendo que sempre que o dentinho de cima, aqui ó, quando eu entro no dentinho de cima, no menorzinho, eu também venho até mais no dentinho de cima, no menorzinho, fica menorzinha essa camada, e quando eu vou aqui no dentinho de baixo, eu também avanço mais, né? Então, sempre seguindo aí a mesma lógica. E para minha última camada, a gente vai voltar a fazer o que a gente estava fazendo aqui em cima, olha, na primeira camada. Então, opa, deixa eu fazer o mini nozinho. Olha só, esse daqui, o dentinho é maior, eu venho até aqui embaixo. Para completar tudo, acabar de completar todas as camadas. Certo? Sempre entrando no mesmo buraquinho do ponto de cima. Por isso que tem que ter esses risquinhos muito bem definidos, essas camadas, né, muito bem definidas, porque senão fica tudo torto. Se não existisse essa última camada aqui, né, se parasse aqui, olha, com 4 camadas no total, né, que essa última é a quinta, tá vendo que esse último degradê, minha última cor que eu coloquei aqui, não ia aparecer direito, olha só. Por isso que eu falei que existe essa regrinha, para ficar bem bonitinho. Quando tem 5 camadas ao invés de 4, e ao invés de 3, e ao invés de 6, o degradê fica bonitinho com 2 partezinhas dessa para cada cor. E olha a diferença que dá de uma textura para outra, né? As propostas são para coisas diferentes, né? São para, por exemplo, essa daqui, se você for fazer um bordado realista com ponto matiz e com vários fios, por exemplo, talvez você não chegue no resultado almejado porque os pontinhos entre uma camada e outra aparecem mais esses buraquinhos, olha, que fica quando o fio entra. E aqui na pintura de agulha fica mais fluido, ok? Isso eu não tô falando que o ponto matiz é pior ou melhor do que a pintura de agulha, eu tô dando as características de cada uma e aí você tem que escolher conforme você quer que a textura fique no seu bordado, beleza? E aí, me conta o que você achou de cada um desses pontos, se você gostou mais do ponto matiz, se você prefere a pintura de agulha, e em quais ocasiões você usaria cada um deles. Deixe aqui nos comentários, vamos bater um papo e até o próximo vídeo, que eu espero que não seja daqui 5 meses de novo, né? Beijo. Tchau.